Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo desse lindo suprar cenourinha. Perfeito para deixar a sua mesa ainda mais charmosa. Ele ficou aproximadamente 40 centímetros e pesando 170 gramas. Um tamanho ótimo para usar no dia a dia ou até mesmo vender. Então prepara os seus materiais e vem comigo aprender mais essa peça linda de crochê. Vou estar utilizando o barbante Suberano, o fio 6 na cor cru. Peguei o meu fio, vou começar fazendo o anel mágico. Subo 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Laço o fio e faço um ponto alto dentro do anel mágico. 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4, 5 pontos altos. Vou fazer um total de 17 pontos altos. Fiz um total de 17 pontos altos, contando com a correntinha de início, eu fico num total de 18 pontos altos. Vou estar fechando o anel mágico. E agora eu vou contar na terceira correntinha de baixo para cima e vou fazer um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, faço uma correntinha que será a correntinha de separação, laço o fio, vou para o meu próximo ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. Uma correntinha de separação, já vou para o próximo ponto e faço um ponto alto sobre ele. Uma correntinha de separação, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Então, essa carreira, ela vai ser toda de ponto alto, com uma correntinha de separação. Vou estar fazendo aqui os meus pontos altos com uma correntinha de separação e volto aqui para mostrar para vocês como vai ficar. Já fiz um total de 18 pontos altos separado por uma correntinha. Vou fazer a correntinha final. E já vou contar na minha terceira correntinha de baixo para cima e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, laço o fio sobre o mesmo ponto, faço um ponto alto. Então, serão 2 pontos para um ponto de base. Uma correntinha, já vou para o meu próximo ponto alto, faço um ponto alto sobre ele e mais um ponto alto sobre ele. Uma correntinha de separação, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto sobre o ponto da carreira anterior e mais um ponto junto com ele. Uma correntinha de separação, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Uma correntinha, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto sobre o ponto de base e no mesmo espaço eu faço mais um ponto alto. Então, essa carreira vai ser toda assim, trabalhada 2 pontos altos sobre um ponto de base, com separação de uma correntinha. Vou terminar de fazer e volto aqui para mostrar para vocês como vai ficar. Fiquei com um total de 18 bloquinhos de 2 pontos altos separado por uma correntinha. E agora eu vou estar fechando, contando na terceira correntinha de baixo para cima. Fecho com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas. Laço o fio sobre o próximo ponto alto. Faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou para o próximo grupinho de 2 pontos altos e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Uma correntinha de separação, no próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação,
no próximo ponto alto, um ponto alto, e no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de separação, então, essa carreira vai ser somente repetição. Vamos repetir o que fizemos na última carreira, sendo uma correntinha e para cada ponto alto, um ponto alto sobre ele. Assim, ponto alto sobre ponto alto com uma correntinha de separação. Vou fazer por toda a carreira e volto para estar encerrando com vocês. Já fiz novamente 18 broquinhos de 2 pontos altos separado por uma correntinha e vou estar fechando com um ponto baixíssimo, contando na terceira correntinha de baixo para cima. Fiz um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, laço o fio sobre o próximo ponto alto. Faço um ponto alto, no mesmo espaço, faço um ponto alto. Então, fizemos um ponto alto, dois pontos altos, dois pontos altos e agora 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. Próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto sobre o mesmo espaço. Uma correntinha de separação, próximo ponto alto, um ponto alto. No ponto alto do lado, mais um ponto alto e mais um ponto alto junto. Uma correntinha de separação, próximo ponto, um ponto alto. E o ponto alto do lado, faço 2 pontos altos dentro dele, ó. Ficando assim com 3 pontos altos, com um grupinho de 3 pontos altos. Vou estar fazendo desse jeito por toda a carreira. Primeiro ponto alto, um ponto alto, e no segundo ponto alto, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto, sempre com uma correntinha de separação. Volto no final dessa carreira para estar encerrando ela com vocês. Agora, eu fiquei com 18 broquinhos de 3 pontos altos. Vou estar fechando com vocês aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Fecho com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, laço o fio sobre o próximo ponto alto. Faço um ponto alto. Sobre o próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha de separação, vou pro próximo ponto e faço um ponto alto. Laço o fio, venho sobre o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Vou pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. E sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Com uma correntinha de separação. Então, nessa carreira, vamos repetir do mesmo jeitinho que fizemos na última carreira, vamos estar fazendo nessa também. Serão 3 pontos altos com uma correntinha de separação, sendo ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer ela toda aqui e volto para estar encerrando ela com vocês aqui. Fiquei novamente com 18 broquinhos de 3 pontos altos. Nessa carreira, ele começa a emborcar. Depois, conforme formos fazendo as próximas carreiras, ele vai ficar certinho. Vou fechar contando na terceira correntinha de baixo para cima, com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, laço meu fio, venho sobre o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. E agora, a gente vai estar fazendo o aumento. Então, nesse último ponto alto, vou estar fazendo 2 pontos altos sobre ele. Ficando assim. Então, ó, começamos com 1, 2, 2, 3,
3 e agora estamos com 4. Faço uma correntinha de separação, vou para o próximo bloquinho, trabalho um ponto alto sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto sobre o segundo ponto alto e 2 pontos altos sobre o terceiro ponto alto. No terceiro ponto, eu faço um aumento, fazendo 2 pontos sobre um ponto alto. Uma correntinha, já vou para o próximo grupinho e vou trabalhar um ponto alto sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto sobre o segundo ponto alto, e no terceiro ponto alto eu faço o aumento, sendo 2 pontos altos sobre um ponto alto de base. Uma correntinha, próximo grupinho, a mesma coisa. Primeiro ponto, um ponto alto, segundo ponto, um ponto alto, terceiro ponto, faço o aumento, fazendo 2 pontos altos sobre um de base. Então, era 3, agora fica 4. Uma correntinha e vou fazer essa sequência por toda a carreira, sendo 4 pontos altos e uma correntinha de separação. Vou estar fazendo assim por toda a carreira e volto aqui no final dela para estar encerrando ela com vocês. Já fiz um total de 18 broquinhos de 4 pontos altos. Vou dando uma endireitadinha para ele poder ficar se assentando certinho. E agora eu vou estar fechando a carreira com vocês. Vou fazer uma correntinha. Vou contar uma terceira correntinha de baixo para cima. Fecho com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. E vou para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Para o próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, aqui era 4 pontos altos, vai continuar sendo 4 pontos altos. Essa carreira vai ser somente repetição. Tudo que fizemos na carreira anterior, vamos estar fazendo nessa também. É uma carreira com aumento e uma carreira sem aumento. Uma carreira com aumento e uma carreira sem aumento. Faço uma correntinha de separação e já vou trabalhar sobre o meu próximo bloquinho de 4 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Vou fazer por toda a carreira assim, sempre com uma correntinha de separação, e volto aqui no final dessa carreira para estar fechando ela com vocês. Ficamos novamente com um total de 18 broquinhos de 4 pontos altos. Ele vai ficar meio emborcadinho, mas depois na próxima fileira agora ele vai assentar tudo certinho. Vou estar fechando a carreira com vocês. Vou contar na terceira correntinha de baixo para cima e fecho com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Sobre o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Sobre o próximo ponto alto, um ponto alto. Trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto. Cheguei no meu espaço, vou fazer um ponto alto dentro deste espaço. E mais um ponto alto. 2 pontos altos dentro do espaço. Cheguei no meu próximo bloquinho de 4 pontos altos, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Então, nos bloquinhos de 4 pontos altos, continuaremos com 4 pontos altos. E no espaço, vamos fazer 2 pontos altos. Novamente, em cima do bloquinho de 4 pontos altos, vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto.
E no espaço, 2 pontos altos. Então, essa carreira, ela vai ser toda fechada de ponto alto. Nessa carreira, não terá correntinhas. Então, aonde é ponto alto, eu faço ponto alto. E aonde tem o espaço, eu faço 2 pontos altos. Aonde tem espaço, faço 1, 2 pontos altos. E aonde tem ponto alto, é só fazer um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Então, eu vou estar fazendo toda essa carreira fechada de pontos altos e volto aqui no final dela para estar encerrando com vocês. Prontinho, fiz toda a carreira de pontos altos, fechadinha de pontos altos. Agora, eu vou estar fechando, contando na terceira correntinha de baixo para cima. E fecho com um ponto baixíssimo. Então, a nossa carreira todinha de ponto alto, ó, já tá fechada. E agora, o que que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou caminhar pro próximo ponto alto com um ponto baixíssimo. Assim. Sobre o mesmo ponto alto, a gente vai estar fazendo um ponto baixo. Fiz um ponto baixo sobre o ponto alto que a gente caminhou para cima dele. Sobre o próximo ponto alto, um ponto baixo. Sobre o próximo, um ponto baixo. Sobre o próximo, um ponto baixo. Então, eu vou caminhar com um ponto baixo sobre todos os pontos. Para cada ponto alto, vou estar fazendo um ponto baixo. Vou fazer toda a carreira de ponto baixo. Então, eu vou estar fazendo toda a minha volta de ponto baixo e volto aqui para estar fechando ela com vocês. Já fiz toda a carreira de ponto baixo, olha só que base linda, ela fica retinha. E agora, eu vou estar fechando ela com vocês. Aquela correntinha que a gente iniciou, sobre ela, eu também vou estar fazendo um ponto baixo. No ponto baixo que a gente iniciou, vou inserir minha agulha, vou puxar meu fio. Passar aqui dentro, vou dar uma apertadinha. Vou dar uma espaçada nele. E já vou estar cortando. Ficando assim. Vou abrir ele. Como é um fio 6, vai ficar 3 perninhas para cada lado. Vou pegar essa laçadinha de trás. Vou trazer ela para frente. Vou dar um nozinho. Mais um nozinho. Mais um nozinho. 3 nozinhos. Agora, aqui no mesmo espacinho que a gente fez os nozinhos, eu vou trazer ele para trás, o fio para trás, vou dar uma puxadinha pro nozinho entrar no meio dos pontos e ficar bem disfarçado. E agora, só vai estar passando o fio e escondendo ele, ó. Venho para frente e venho para trás. Para frente e vou para trás com ele. Vou deixar essas pontinhas aqui para mim estar fazendo o arremate no final. Eu gosto de dar um pinguinho de cola e depois tá cortando essas pontinhas. Então, a nossa base ficou assim do suprar, retinha, ó. E agora eu vou vir fazendo as nossas cenourinhas. Agora, eu vou trabalhar com o fio na cor laranja, o fio 6, para estar fazendo as cenouras. Vou pegar o fio na cor laranja, vou vir em qualquer um desses espaços, ó. No espaço entre um ponto alto e outro. Aqui tem a carreira de ponto baixo, eu vou vir na carreira de ponto alto, ó. Vou pegar aqui e vou trazer meu fio para frente. Ó, pegando dentro os pontos altos, mas deixando a carreirinha de ponto baixo aqui em cima.
Vou iniciar com os nozinhos. Vou dar 1, 2 nó. No segundo nó, dou uma apertadinha. E agora, já vou começar a fazer as minhas cenouras, ó. Aqui no mesmo espaço que eu amarrei a minha linha, eu vou puxar o fio para frente. Não vou fazer muito apertado, porque tem que dar essa alturinha aqui, ó, do ponto alto. Vou dar um ponto aqui para tá segurando aqui. Ficando assim, com aquela ajeitadinha. Vou tá já escondendo esse fio aqui do meu arremate, vou trazer ele pro lado de cá e vou fazer uma correntinha. Vou trazer ele de volta pro lado de cá e mais uma correntinha. Vou deixar ele aqui para tá escondendo depois, vou fazer mais uma correntinha. Então, eu faço um total de 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Laço o fio, venho no mesmo espaço, ó, no mesmo espaço, e vou fazer um ponto alto, só que é um ponto alto um pouquinho mais alongado, para dar essa espaçada aqui. Então, eu vou fechar aqui. Tô escondendo meu fio, então eu vou trazer ele para esconder aqui no meio, ó. Assim, já vou fazendo o arremate. Dá uma puxadinha nele, ó. Novamente, mais um ponto alto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto, meio um pouco espaçado na parte de baixo. Vou trazer meu fio pra cá, porque tô escondendo ele, e fecho o ponto alto. Mais um ponto alto, do mesmo jeito. Faço um pouquinho mais alongado a parte de baixo, fecho a primeira parte, taco meu fio aqui no meio e fecho o ponto alto. Já temos um total, ó, de 4 pontos altos. Falta mais um, são 5 pontos altos para fazer a cenoura. No mesmo espaço, puxo meu fio, fecho a primeira parte, taco o fio aqui para esconder e fecho. Então, agora sim, ficamos com um total de 5 pontos altos. Vou soltar meu fio aqui. Vou vir aqui nas correntinhas de início, vou inserir a minha agulha, ó, de frente para trás. Pega a laçadinha lá atrás. Puxo ela e passo aqui dentro, formando assim o ponto pipoca, ó. Dou uma puxadinha no fio para ficar bem fechadinho. E faço uma correntinha. Fez nossa primeira cenourinha com o ponto pipoca. Esse fio eu vou deixar ele aqui, porque no final eu venho, pingo um pouquinho de cola aqui no início dele e corto. Pra fazer um arremate bem bonitinho. Olha só, fazendo arremate assim, não fica fio solto aqui embaixo, ó. Já fica aqui, só depois pingar a cola e cortar. Fiz uma correntinha, vou fazer mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas, 5. Um total de 5 correntinhas. Faço um total de 5 correntinhas, laço o fio, vou pular, ó. 1, 2, 3, 4. Pulei 4 pontos de base. Vou inserir a minha agulha aqui dentro, ó. E aqui eu vou fazer novamente os 5 pontos altos. Primeira parte do ponto alto deixa mais alongado. 2. 3. 4. 5. Solto meu fio, vem aqui, ó, no primeiro ponto alto, insiro a minha agulha, pego o fio lá atrás, ó, fio na agulha, puxo pra frente. Fiz o ponto pipoca, dou uma apertadinha, faço uma correntinha, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laço o fio, pulo 1, 2, 3, 4 pontos de base, insiro a minha agulha aqui depois do quarto ponto, puxo e já faço novamente a cenoura, que são 5 pontos altos. Um pouquinho alongada a parte de baixo para não repuxar o trabalho. Então, eu fiz 3. Vou fazer o quarto ponto. E agora o quinto.
5 pontos altos. Venho no primeiro ponto alto, insiro a minha agulha de frente para trás. Vou lá atrás, ó, enfio a argolinha dentro da agulha e trago essa argolinha para frente. Dou uma apertadinha e faço uma correntinha. Segurou. Assim é feito, ó, a nossa cenourinha. Vou subir mais 4 correntinhas, ficar com um total de 5. Laço o fio, pulo 1, 2, 3, 4. 4 pontos de base aqui dentro. Não é dentro do ponto, é entre um ponto e o outro, ó. Vou tá fazendo novamente os 5 pontos altos para fazer mais uma cenourinha. Então, a carreira vai ser toda desse jeito. As cenourinhas são feitas todas iguais. São 5 pontos altos, fecha, faz o ponto pipoca e faz mais 5 correntinhas de separação, pula 4 pontos de base e já pode estar fazendo novamente a próxima cenourinha. Fiz 5 pontos altos, vem aqui no primeiro ponto, pego minha argola lá atrás, puxa lá para frente, dou uma apertadinha e faço uma correntinha para prender. Subo mais 4 para ficar com 5 correntes. Fica com 5, laço o fio, pulo 1, 2, 3, 4 pontos de base. Entre o quarto ponto e o quinto ponto, ó, eu insiro a minha agulha e vou fazer novamente as cenourinhas. Vou fazer todas elas e volto aqui para estar fechando com vocês. Já fiz a última cenourinha, ele vai ficar um pouquinho emborcado assim mesmo, só que depois ele vai endireitando conforme formos fazendo. Faço 5 correntinhas. Vou estar encerrando o trabalho aqui onde a gente iniciou a correntinha. Insiro a minha agulha aqui, puxo o fio para frente, ó, e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei. Vou dar uma correntinha, dar uma apertadinha, vou dar uma espaçada e já vou estar cortando o meu fio. Aí eu já fiz as cenourinhas. Agora eu vou abrir o fio, como é um fio 6, vai ficar 3 perninhas para cada lado. Vou vir nessa próxima correntinha. Vou puxar só uma das perninhas. E vou dar um nó. 2 nozinhos. E o terceiro nó, dando uma apertadinha a mais. Vou vir aqui aonde eu enfiei a perninha e vou puxar o fio lá para trás. Dou uma puxadinha para o nozinho entrar no meio dos pontos e fica assim. Eu não vou estar escondendo esse ponto, porque vamos fazer uma carreira de ponto baixo aqui, então ela já vai estar escondendo. Ele fica assim mesmo, ó, bem porcadinho, mas a próxima carreira agora vai endireitar ele. Agora eu vou vir com o fio novamente na cor cru. Vou escolher qualquer um desses espaços e vou fazer os meus nozinhos para estar iniciando. Faço um nó, 2 nó. Dou uma apertadinha. E agora já vou estar iniciando os pontos baixos, ó. Vou pegar o fio, puxar para frente. Já prendo com uma correntinha. E agora eu vou fazer mais um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Ficando assim com 2 pontos baixos. 3 pontos baixos. E já vou escondendo esse fio, ó. Já vai fazendo em cima dele para ficar escondidinho. 4 pontos baixos. 5 pontos baixos. Ficou meio apertadinho? Vou puxar ele pra cá, ó. Vou ajeitando, ó. E vou escondendo o fio. Seis pontos baixos. E 7 pontos baixos. Então, em cada
argolinha dessas vai ter 7 pontos baixos. Pulo a minha cenourinha, deixo ela aqui, já vou pro próximo espaço e continuo. Um ponto baixo, 2. Já vou deixar esse fiozinho aqui pra mim tá cortando e colando ele no final. 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, 5, 6. Dou uma puxadinha pra cá, pra caber o 7. E 7 pontos baixos. Daqui eu já pulo pro próximo espaço e começo novamente os pontos baixos, ó. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5. Puxo eles pra cá. 6 e 7. Já vou pro próximo espaço e vou repetir essa sequência de 7 pontos baixos. Então, todas as argolinhas terão 7 pontos baixos. Vou estar fazendo isso em toda a volta. E volto aqui pra gente tá fechando aqui. Cheguei no meu último ponto baixo, olha só como que agora já assentou, já tá tudo certinho os pontos, olha. Agora eu vou estar fechando essa carreira. Fiz meu último ponto baixo, eu vou vir aqui onde a gente fez o primeiro ponto baixo. Vou inserir a minha agulha aqui embaixo, vou puxar o fio e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou dar uma correntinha, dar uma apertadinha, já dou uma espaçada e já posso estar vindo cortando. Vou abrir o fio, deixando 6 perninhas para cada lado. Venho na próxima argolinha, ó, do ponto baixo, pego só a perninha de trás, puxo o fio para frente e vou dar um nozinho, 2 nó e 3 nozinhos. Todos os meus arremates eu faço assim de nozinho. Minha agulha, aonde eu coloquei o fiozinho, ó, e vou puxar essas duas perninhas para trás. Dou uma puxadinha pro nozinho entrar no meio dos pontos, fica mais escondido. E agora eu vou estar escondendo essas pontinhas. Vou pegar na laçadinha de trás e vou passar para frente. Venho no próximo ponto baixo, pego só a laçadinha de trás e passo o fio para trás. Venho no próximo ponto baixo, pego só a laçadinha de trás e passo o fio para frente. Vou no próximo ponto e passo o meu fio lá para trás. Venho no próximo, passo para frente, já vou escondendo ele. Pra ficar mais fácil o arremate. Pronto, já deixei ele aqui paradinho. Depois eu vou vir pingar um pinguinho de cola e vou estar cortando essas perninhas. Agora eu vou trabalhar com o fio na cor verde. Esse daqui é da Barroco e a cor dele é a cor folha. Pego o meu fio, vou escolher qualquer uma desses cenourinha. Vou introduzir a minha agulha aqui dentro, ó. Vou colocar bem pertinho para vocês verem, ó. Que é aqui dentro, ó. Aqui, ó. Vai sair lá atrás, ó. Aqui eu vou estar inserindo a minha agulha. Vou estar puxando o meu fio, trazendo ele para frente, ó. Aqui dentro, ó. Tem um espacinho aqui dentro. Aí, aqui eu vou estar dando os nozinhos. Vou dar um nozinho. E 2 nozinhos. Dou uma apertada. Agora eu vou vir aqui, ó, aonde eu passei o fio e vou colocar a minha agulha aqui de novo. E vou puxar o fio para frente. Fazendo assim. Vou dar um ponto para estar segurando. Dou uma apertadinha. Agora eu vou estar escondendo essa perninha já, ó. Vou passar ela pro lado de cá.
e vou fazer uma correntinha. Passo pro lado de cá e faço mais uma correntinha. Passo pro outro lado, faço uma correntinha. Já fiz 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Vou continuar escondendo o fio, vou passar ele pro lado de cá e vou fazer mais uma correntinha. Agora eu vou subir mais uma correntinha, que será a correntinha de separação. Continuo escondendo meu fio, vou trazer ele pra cá e vou fazer uma correntinha de separação. Laço o fio, venho no mesmo espaço, insiro a minha agulha, puxo o fio para frente, fazendo um ponto alto. Fecho metade do ponto, trazer meu fio para cá para poder esconder ele e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio, vou lá de novo no mesmo espaço e faço um ponto alto. Fecho metade do ponto, põe esse fiozinho aqui dentro para esconder ele, já fazendo um arremate e fecho. Fiquei assim com 3 folhinhas e meu fiozinho já tá aqui escondido. Depois que eu terminar, eu vou vir aqui, pingo um pinguinho de cola e corto essas pontinhas. Então, agora eu posso deixar ele já aqui e agora eu vou fazer 3 correntinhas. Fiz 3 correntinhas, laço o fio, venho para a próxima cenourinha. Na próxima cenourinha, a mesma coisa, eu vou inserir minha agulha aqui dentro dela, puxo meu fio, levanto um pouquinho, tem que ser um ponto alto um pouco alongado, e faço um ponto alto. Aqui tem que ser mais alongadinha essa parte. Uma correntinha, laço o fio, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto alongado. Uma correntinha, laço o fio, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto alongado. 3 correntinhas de separação, laço o fio, já vou para a próxima cenourinha. Insiro a minha agulha bem aqui no meinho dela, puxo o fio e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio na cenourinha e faço mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio, insiro a minha agulha no mesmo lugar, puxo o fio para frente e faço mais um ponto alto. 3 correntinhas de separação, eu vou para a próxima cenourinha, é o mesmo processo, ó. Insiro a minha agulha bem aqui no meio dela, puxo o fio para cima, fecho a primeira parte do ponto alto e fecho a segunda parte do ponto alto. Uma correntinha de separação, insiro a agulha no mesmo lugarzinho, puxo um pouquinho para cima e fecho o ponto alto. Uma correntinha de separação, insiro a minha agulha no mesmo lugar e faço mais um ponto alto um pouquinho mais alongado, né? Quase essa parte de pontos baixos, ficando assim. 3 correntinhas de separação, vou fazer por toda a volta desse mesmo jeitinho, fazendo 3 pontos altos e 3 correntinhas de separação. E entre um ponto alto e outro, tem uma correntinha também de separação. Vou fazer toda a volta e volto aqui para tá fechando com vocês. Já fiz todos os pontos, ó, em cima da cenourinha. Já fiz as minhas 3 correntinhas e vou tá fechando aqui com vocês. Vou contar na terceira correntinha, ó, 1, 2, 3, na terceira correntinha eu insiro a minha agulha, puxo o meu fio e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, dou uma apertada, dou uma espaçada no fio, já posso estar cortando este fio. Corto. Abro ele, ponho 3 perninhas para cada lado. Pego a minha agulha, venho na próxima correntinha, pegando só a laçadinha de trás. Puxo um dos fios para frente, uma das perninhas para frente, ficando assim. Agora eu vou dar um nó, 2,
3 nó. Dou uma apertadinha. No mesmo espaço que eu trouxe uma das perninhas, eu insiro a minha agulha e levo esse fio lá para trás. Dou uma puxadinha pro nozinho entrar no meio dos pontos. Trago ele para frente. Trago e levo novamente as perninhas lá para trás. Já posso deixar aqui, porque depois vamos vir com uma carreira de pontos altos e vai estar escondendo o restinho dos fios. Fica assim. Agora eu volto a trabalhar com o fio na cor cru. Posso vir em qualquer um desses espaços e tá amarrando o meu fio. Como já disse, eu gosto de iniciar com nozinho, então eu vou dar 2 nozinhos. Dou um e dou o segundo. Apertando um pouquinho mais, pego minha agulha, trago o fio para frente, prendo ele. Vou estar escondendo essas perninhas, então eu vou trazer ele para lá de cá, subo uma correntinha. Trago de volta pro lado de cá, mais uma correntinha. Vou deixar ele aqui parado e vou fazer mais uma correntinha. Fiz 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E aqui dentro eu vou fazer mais um ponto alto. Vou passar esse fio aqui dentro, ó. Vou escondendo ele. Faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Passo o fio aqui dentro. Faço mais um ponto alto. Ficando assim 3 pontos altos na parte que tem o espaço. Laço o fio e agora entre um ponto alto e o outro, onde tem aquele espaço de uma correntinha, eu também vou estar fazendo um ponto alto. Continuo escondendo o meu fio. Já vou deixar ele por aqui, depois eu venho cortando e colocando um pouquinho de cola. Laço o fio, venho no próximo espaço de uma correntinha e faço um ponto alto. Laço o fio, venho para esse espaço e faço um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Laço o fio, vou para o espaço de uma correntinha e faço um ponto alto. No próximo espaço de uma correntinha, faço um ponto alto. No espaço de 3 correntinhas, faço 3 pontos altos. Então, essa carreira, ela vai ser toda fechada de pontos altos. Entre um ponto alto e o outro tem uma correntinha, faço um ponto alto. Próximo espaço, um ponto alto. Chegou no espaço, aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. Fazendo assim toda a carreira de ponto alto, sem ter nenhum espaço. Aqui, entre um ponto alto e outro, nesse espaço de uma correntinha, um ponto alto. Próximo espaço de uma correntinha, um ponto alto. Aonde tem 3 correntinhas, faço 3 pontos altos. Vou estar fazendo assim por toda a volta, toda a carreira de pontos altos e volto para estar fechando aqui com vocês. Já fiz toda a minha carreira de pontos altos, olha só como que já tá ficando lindo o nosso suprá. Agora eu vou estar fechando ela com vocês. Conto na terceira correntinha de baixo para cima e fecho com um ponto baixíssimo. Sobre o próximo ponto, vou fazer um ponto baixo em cima dele. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. E o próximo ponto, um ponto baixo. Então, eu vou caminhar com um ponto baixo sobre 4 pontos da carreira anterior. Vou fazer 6 correntinhas. Fiz 6 correntinhas, agora eu vou estar pulando, ó, 1, 2, 3. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo.
e no próximo mais um ponto baixo. Caminhei sobre 4 pontos altos com 4 pontos baixos, um sobre cada ponto da carreira anterior. Faço 6 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Faço de novo 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pular 3 pontos de base, ó. 1, 2, 3. No quarto, eu insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Vou caminhar novamente pelo próximo com um ponto baixo, pelo próximo com um ponto baixo e no quarto ponto com um ponto baixo. A partir daqui eu já subo as 6 correntinhas e vou fazer essa sequência por toda a volta, até chegar aqui, sendo 4 pontos baixos sobre 4 pontos altos da carreira anterior e com uma argolinha de 6 correntinhas. Vou fazer por toda a volta e volto aqui para estar fechando com vocês. Eu vou precisar fazer uma adaptação, porque não vai dar certo a contagem de pontos. Então, o que que eu vou estar fazendo? A gente tá pulando de 3 em 3, né? Aqui eu vou pular 4. Eu tô na penúltima alcinha para poder fechar. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4. Na quinta, no quinto ponto alto, eu venho e faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo. Normalmente, 4 pontos baixos sobre 4 pontos altos da carreira anterior. A única diferença é que a gente pulou 4 pontos aqui. Subo 6 correntinhas. E agora eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, com a correntinha que a gente subiu. E aqui no quinto, eu vou inserir meu fio, minha agulha. E vou fazer um ponto baixo. Então, agora bateu certinho. Pulamos 4 aqui, pulamos 4 aqui. Todo o restante foi pulando 3. Fiquei com 1, 2, 3. E aqui ficou com um ponto baixo sobre um ponto baixo. Aí, nessa mesma argolinha, ó, eu puxo o fio e fecho meu trabalho aqui. Ficando assim. Tá vendo que dá para adaptar? Aqui ficou 2 pontos baixos junto, mas não dá nem para perceber. O que que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou caminhar sobre o próximo ponto baixo com um ponto baixíssimo. E aqui nesse mesmo lugar eu vou estar fazendo um ponto baixo. Laço meu fio. Já vou para dentro deste espaço e faço um ponto alto. Faço mais um ponto alto e mais um ponto alto, um bloquinho de 3 pontos altos. 3 correntinhas, pego essas 2 laçadinhas da frente e fecho um pontinho picô. Laço o fio, aqui dentro da argolinha eu vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, agora eu vou fazer o pontinho picô. Pego as 2 laçadinhas da frente e fecho o meu ponto picô. Laço o fio, no mesmo espaço eu vou estar fazendo mais um bloquinho de 3 pontos altos. Aqui a gente já tá na última carreira do nosso suprá, já está fazendo o bico. Fiz 3 pontos altos, mais 3 correntinhas para estar fazendo mais um picô. Pego as 2 laçadinhas da frente e fecho o picô. Laço o fio, no mesmo espaço aqui dessas argolinhas eu vou fazer mais 3 pontos altos. Fiz 2 mais 1. 3 pontos altos. Ficando assim com 3 picôzinhos.
um grupinho de 3 pontos altos, um picôzinho, um grupinho de 3 pontos altos, um picôzinho, um grupinho de 3 pontos altos, um picôzinho e um grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu venho e prendo aqui, ó, no meio, aqui tem 4 pontos altos, então fica 2 pra cá e 2 pra cá. Aqui no meio, eu faço um ponto baixo. Só laço o fio e já vou trabalhar na próxima argolinha. Primeiro, eu faço um bloquinho de 3 pontos altos. Subo 3 correntinhas, pego as 2 laçadas da frente e fecho o pontinho picô. Laço o fio. Vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. Dois, 3 pontos altos, subo 3 correntinhas, pego as 2 argolinhas da frente e fecho o ponto picô. Laço o fio, venho dentro da argolinha e vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Subo 3 correntinhas para fazer o pontinho picô, pego as 2 argolinhas da frente e fecho. Então, assim. Empurro o trabalho um pouquinho para cá para dar espaço de trabalhar aqui. E faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Venho aqui no meio dos 4 pontos baixos e faço um ponto baixo. Laço o fio e já venho para a próxima argolinha trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos com os picôs. Vou estar fazendo deste jeitinho por toda a carreira. Vou fazer assim, ó, os grupinhos de 3 pontos altos, o picô, 3 pontos altos, o picô, 3 pontos altos, o picô, 3 altos, o picô. Prendo com um ponto baixo no meio dos 4 pontos baixos, bem no meio eu venho com um ponto baixo e prendo e já vou para a próxima argolinha sem dar espaço. Vou fazer assim por toda a carreira e volto aqui já para estar encerrando o nosso suprá de Páscoa. Já fiz por toda a carreira o meu bico, agora eu vou estar encerrando aqui com vocês, ó. Aonde a gente iniciou, a gente vem e faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E já pode estar cortando o fio. Cortou o fio, puxo. Já tá prontinho o nosso suprá de Páscoa. Agora a gente vai estar fazendo os arremates. Encerrei aqui, vou estar virando ele pro lado do avesso, ó. Vou abrir meu fio, deixando 3 perninhas para cada lado, porque é um fio 6. Venho aqui, ó, nessa próxima argolinha e puxo somente uma das perninhas. Ficando assim. Agora eu venho e dou um nó, 2 nó, 3 nozinhos. Dou uma pressionada no último nozinho. E agora só ia estar escondendo este fio, ó. Vou passar ele pra frente. Agora eu vou vir aqui, ó, nessa argolinha de trás, ó, e vou trazer ele pra trás. Vou passar pra frente, pegando só a argolinha de trás, eu tô pegando. Vou passar ele lá pra frente. Ajeito. Chegou aqui na parte do picô, eu vou enfiar bem aqui no meio do picôzinho, ó. No meio desses pontinhos aqui dele. E vou trazer meu fio pra cá. Vou passar de novo pelo picô. Levando ele lá pra frente. Agora, já cheguei aqui, ó, na altura deste ponto alto e vou trazer ele pra trás.
vendo assim? Verifico se tá tudo certinho do lado direito. O meu fio tá aqui. Vou passar ele dentro deste ponto alto, pra tá colando ele. Agora eu vou colar ele bem aqui. Vou tá usando esta cola. Agora eu vou fazer igual eu faço em todos os meus arremates, ó. Dou um pinguinho de cola, dou uma batidinha pra espalhar bem. Deito o fio e venho deste lado e dou um pinguinho de cola. Dou uma apertadinha pra pressionar, ó. Dou uma seguradinha pra cola espalhar todos os fiozinhos. Se for necessário, pingo mais um pouquinho. E vou deixar aqui quietinho para ela tá secando, para mim vir cortando depois. Vou tá fazendo o arremate aqui do meio. Dou uma pressionada para fechar mais o anel mágico. Cuidado para não arrebentar o fio, senão você estraga todo o seu trabalho. Vou tá abrindo o fio, deixando 3 perninhas para cada lado. Venho nessa próxima laçada do ponto alto, ó. Nessa daqui. E puxo só uma das perninhas pro lado de cá. Puxei a perninha, agora eu venho, dou um nó. Não aperto muito, não. No segundo nó. Agora, o terceiro, sim, eu dou uma pressionada pra fixar bem. Prontinho, agora eu vou tá escondendo essas perninhas. Vou pegar essa agulha, que ela é um pouco mais fina pra me auxiliar, ela é 1,75. Vou pegar aqui nessas perninhas, ó, do ponto alto, só nas perninhas da parte de trás. Peguei assim, venho e busco meu fio. Vou tá passando entre essas perninhas. Ó. Se tiver muito difícil, não puxa, porque pode arrebentar algum fiozinho. Vem com a mão, com delicadeza, porque esse já é o acabamento tem que ser bem delicado. E vou escondendo, ó. Vou pegando as perninhas. Ó, e passo o fio. Vem, puxo com a mão. Se você não tem muita prática, vai passando de ponto em ponto. Melhor demorar um pouquinho mais, né? Do que estragar todo o trabalho. Passando e escondendo o fio, é bem simples de fazer. Fica bem seguro, porque a gente também já deu os nozinhos e agora vem escondendo o fio entre os outros pontos. Passou? Passou. Puxo com a mão. E do outro lado esse fio nem aparece. Nem do lado avesso aparece direito, né? Fica bem escondidinho. Não dá nem pra ver direito ele. Vou passar até aqui. Minha última passada, não tem uma sequência muito certa. Você vai passando até onde você achar que está melhor. Vou parar por aqui. Dou uma puxadinha para certificar que passou certinho. E agora vem com a cola, ó. Levanto o fio, dou um pinguinho de cola aqui dentro. Abaixo o fio e dou um pinguinho de cola em cima dele. Dou uma apertadinha com o próprio tubinho da cola para a cola se espalhar bem entre os fios, ó. O próprio tubinho vem dando umas batidinhas. Prontinho, vejo se a cola pegou certinho, pegou. Vou deixar aqui secando. E agora eu vou fazer os outros arremates, ó. Aqui o nosso fio já vem, aqui o nosso fio já tá escondido, então só é passar a cola. Passo cola dos dois ladinhos, ó. É só um pinguinho de cola, tá? Não precisa ficar encebando muito não, porque o nosso trabalho, ele já tá bem preso com os nozinhos. Isso daqui só é para dar mesmo um acabamento bonito e quando a cliente for lavar a peça, não ficar os fiozinhos desfiados. Vem aqui na parte laranja, ó. Tem esse fiozinho aqui, ó, vou colocar a cola aqui dentro, ó, da cenourinha, ó.
Coloquei a cola dentro, dou aquela pressionada para colar bem. Deixo aqui, depois eu venho só arrematando. Tem esse fio aqui, ó. Mesma coisa. Aqui dentro das folhinhas, eu vou pingar cola. Pegar um pouquinho aqui em cima também. Foi até demais, ó. Não precisa de tanto. Vou dar uma pressionadinha. Deixa aqui pra vir rematando no final. Aqui também eu tenho um pouquinho de fio. Onde ficou os fiozinhos, a gente vai estar fazendo isso. Eu só fiz um nozinho aqui no anel mágico e no final, porque eu não tinha feito ainda. Aqui não, aqui já tá tudo com nozinho, tudo presinho. Isso daqui só é para dar o acabamento bonito na peça. Dou uma pressionada e vou fazer desse jeito em todas as pontinhas que eu ver que tá solta. E depois eu volto para estar cortando e finalizando com vocês. Já passei a cola em todos esses fiozinhos. E agora eu venho cortando pelo primeiro que eu comecei a passar. Só cortar assim a pontinha, ó, que ficou. Cuidado para não cortar o trabalho. Cortou. Ficou essas pontinhas aqui, ó, tá vendo? Tem uma pontinha aqui ainda, ó. Aí eu venho com a unha, com o dedo, ó, dou uma pressionadinha, porque a cola ainda vai estar úmida. Então, dá pra esconder bem esses fiozinhos. Olha só que acabamento bonito, ó. Nem aparece o fiozinho. Então, eu vou fazer desse jeito em todos os fiozinhos que tem. Cortei, venho aqui, ó, na pontinha, dou aquela pressionadinha pra cola também pegar bem, que a cola ainda tá úmida e tá já escondendo essas pontinhas que ficam. Vou fazer assim por toda a peça. Acabamos o nosso suprar com o tema de Páscoa, com as cenourinhas. Olha só que lindo que ele ficou. Falei que ele ia ficar bem assentadinho, olha, ele não ficou. O godê, ele não ficou altinho aqui, ficou tudo certinho. Olha só que lindo que ficou o nosso suprar. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de estar se inscrevendo no meu canal, que eu vou trazer várias aulinhas de suprar, tapete, tudo facinho para quem está iniciando. E diga aí no comentário se você já fez essa peça ou se pretende fazer. E até a próxima aula. Tchau!